Olá, você está no canal Ide e Pregai Audiobooks e Devocionais e hoje estaremos dando continuidade à leitura do livro Tome Posse, de Judge Jacobs. Hoje estaremos lendo a parte B do capítulo 10. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Se gostar, fique conosco, se inscreva, ative as notificações para que você possa continuar aqui conosco, recebendo todas as vezes em que postarmos o aviso. Capítulo 10, página 176. Que batalha é esta? É a batalha por sua família, seu corpo, seu futuro, seu ministério e sua vida em abundância. Existem pessoas que precisam saber que as drogas e o suicídio não são a resposta para os seus problemas. Elas também têm um propósito, elas são ungidas e marcadas. Elas precisam saber que podem conceber um ministério. Diga a elas a sua experiência na graça de Deus. Na verdade, deixe-me lhe contar o meu testemunho para lhe ajudar a prosseguir, esforçar-se e buscar aquilo que Deus colocou dentro de você. Você não faz ideia de quantas vezes eu chorei ao dormir ou quantas vezes eu quis desistir. Melhor ainda, deixe-me contar-lhe quantas vezes eu cheguei a desistir só para ouvir o pai dizer: quando você está fraca, então eu sou forte. 2 Coríntios 12:10. Houve muitas vezes quando eu cantei, preguei e ministrei enquanto queimava em febre, com a garganta inflamada, orando para as pessoas receberem um milagre quando eu mesma precisava de um. Então eu ouvi a voz nobre do Espírito Santo dizer: eu estou contigo, tu não estás só. Veja Hebreus 13:5. Deixe-me lhe dizer o quanto me senti estranha quando as pessoas falavam de mim, criticando-me, rindo e debochando de mim, e o pai então falava: regozije-se por ter sido julgada. Veja Atos 5:41. As pessoas diziam-me que eu nunca prosperaria no ministério de música. Elas diziam: volte para sua cidade natal e alegre-se por Deus lhe usar simplesmente naquele local. Mas eu ouvia o pai dizer: antes da fundação da terra, eu te escolhi e ordeno-lhe que vá às nações de toda a terra. Veja Jeremias 1:4-5. E eu fazia isso. Eu ainda não sou tudo o que gostaria de ser, e não serei até vê-lo, e então o que não é visível se tornará visível. Veja 1 Coríntios 13:12. Talvez você esteja se perguntando: como você fez isso e ainda faz isso, Jody? Vou lhe contar como. Fazendo de tudo para prosseguir, eu ainda permaneço firme na fé. Veja 1 Coríntios 16:13. Eu prossegui, me esforcei e persegui a vontade do Pai, e ainda não havia conseguido minha vitória também. Então eu continuei a prosseguir, me esforçar e buscar sua vontade. O fato de você ter em suas mãos este livro lhe revela que a sua vida, na verdade, depende do quanto você deseja prosseguir, se esforçar e buscar as coisas que Deus disse que lhe pertencem. Seu esposo, sua esposa, seus filhos, netos, sonhos, destino e tudo mais que lhe pertence depende de quanto você anseia se libertar e se afastar das coisas que lhe confundem e ir em busca do que é seu com força violenta. A busca de Laura. Eu tenho uma sobrinha linda. Ela sempre amou Jesus. Laura sempre foi uma dizimista de fé e benfeitora. Quando ela e seu marido se casaram, eles eram muito envolvidos na igreja local que frequentavam, direcionando o ministério infantil e ajudando de todo jeito que podiam. Num domingo, durante a hora da oferta, ela e seu marido plantaram uma grande semente para os filhos que um dia teriam.
Ela disse que Deus confirmou através de sua palavra que ela teria filhos. Eles não estavam apressados para terem filhos. Então eles esperaram até que se sentissem que era uma boa hora para começar a aumentar a família. Quando souberam que estava esperando um filho, eles ficaram radiantes. Minha irmã Silvia também ficou contente porque estaria adicionando um outro netinho à sua lista. Quando o bebê começou a crescer e a se desenvolver no ventre da mãe, nós recebemos a chocante notícia de que o bebê tinha grandes complicações. Junto à síndrome de Down, os exames mostraram que haviam órgãos importantes que não estavam desenvolvendo. A despeito de todas as notícias sombrias e preocupantes, Laura e Eric permaneceram leais na fé. Quando ouviu os conselhos negativos dados do médico a ela, Laura recusou fazer uma remoção do bebê e, como uma pedra, sua crença que Deus agiria, cumpriria sua vontade era impenetrável. Junto a Laura e seu marido, nossa família prosseguiu para ver o milagre acontecer. A vida de Laura mudou surpreendentemente. A Bíblia se tornou seu princípio de força em cada dia. A adoração era o ar que ela respirava e a oração era a energia de sua vida. Ela estava determinada a buscar a realização das promessas de Deus. Não importava o que parecesse, como se sentisse, o que o laudo médico dissesse, nem mesmo o que seus amigos dissessem para prepará-la para aquilo que parecia inevitável. Ela estava acreditando em Deus. No dia 19 de janeiro de 2004, Camila Elizabeth nasceu, pesando acima de 6 quilos e medindo 53 centímetros de comprimento. Ela era perfeitamente saudável e completa porque sua querida mãezinha persistiu na fé, insistiu e buscou o que Deus havia dito. Laura recebeu seu pequeno e precioso embrulhinho de alegria e tomou posse de seu milagre, esforçando-se e prosseguindo. Alguns estudiosos acreditam que Lídia era o nome da mulher com o fluxo de sangue, que mais tarde se tornaria uma das seguidoras de Jesus. Quando penso em alguém que prossegue, se esforça e busca, esta mulher imediatamente vem à minha mente. Ela representa muitas mulheres. Ela era uma mulher que estava familiarizada com grandes necessidades financeiras e sabia o que era sentir extrema dor física e emocional. Ela era alguém sob severa pressão, que vivia sob um medo e pavor natural e tinha que viver sob a forte rejeição da sociedade. Ela é quem eu gostaria de chamar de senhora que prossegue, se esforça e busca. Muitos de vocês podem estar passando por situações difíceis nesse momento, mas assim como Lídia teve uma chance, você também tem. Lídia poderia ter ficado em casa, pensando nas coisas horríveis que estavam acontecendo em sua vida. Se ela tivesse feito isso, ela teria permanecido naquela mesma condição, mas ela mudou de ideia e não se importou com o que ninguém pensava. Ela tinha um objetivo, e este objetivo era tocar a orla do manto de Jesus. Muitos de vocês precisam fazer a mesma coisa que fez essa mulher. Determine em sua mente que as coisas não têm que ser do mesmo jeito que estão. Não é assim que as coisas têm que ser. Deus é maior do que isso, mas há algo que você. Deixa eu voltar aqui. Deus é maior do que isso, mas há algo que você. Enquanto Jesus estava na estrada para Jericó, ele passou por um cego mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai,
a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Marcos 10, 47 ao 52. A Bíblia não diz que Jesus chamou pelo cego Bartimeu, mas ao contrário, foi o cego Bartimeu quem clamou por Jesus. Ele perseguiu Jesus com fé vigorosa. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós precisamos levantar a nossa voz, precisamos orar quando não temos vontade de orar, jejuar quando não temos vontade de jejuar, louvar quando não nos sentirmos à vontade para louvar e adorar quando não quisermos adorar. Assim como o cego Bartimeu, Lídia tinha que ir em busca do seu milagre. Jesus não chegou na porta de sua casa e disse: Eu só estava passando pela vizinhança e percebi que tinha que vir aqui lhe tocar. Não! Ele poderia ter feito isso, mas Jesus não faz por nós o que nós mesmos podemos fazer. Assim como a história do homem com a mão atrofiada, Jesus não tocou o homem e disse: Sê curado. Ele disse para o homem: Estenda sua mão. Com todo mundo olhando, o homem mostrou que tinha uma extrema fé quando estendeu a sua mão, e imediatamente sua mão foi restaurada. Haverá tempos em que o Senhor lhe pedirá para fazer alguma coisa que esticará a sua fé. Esqueça a tradição e religião que lhe foi imposta e esteja certo como aquela mulher e como o cego Bartimeu que hoje é o dia da mudança. A Bíblia diz que ela começou a falar consigo mesma, dizendo: Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Veja Marcos 5, 28. Eu creio que ela disse isso para si mesma diversas vezes. Ela sabia que o manto tinha franjas e laços que representavam as promessas de Deus e a lei de Deus dada a Moisés. Também representavam a aliança que Deus tinha feito com Abrão, Isaque e Jacó. Ela sabia que se somente pudesse tocar o véu de Cristo, alguma coisa aconteceria. Ela estava determinada a não viver nem mais um dia como tinha vivido nos últimos 12 anos. Quando se, Quando se espreitou no meio da multidão, ela se esforçou e prosseguiu em busca do milagre de sua cura. A Bíblia diz que quando ela o tocou, imediatamente foi curada. Jesus perguntou a seus discípulos: Quem me tocou? Mas os discípulos estavam meio desnorteados e disseram a ele: Mestre, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta quem me tocou? Não, ele disse, alguém me tocou com muita fé, porque saiu virtude de meu corpo. Veja Marcos 5, 30 ao 31. Há uma diferença entre o tipo de fé que simplesmente se renova com as promessas de Deus e o tipo de fé que vai vigorosamente atrás da promessa e o toca. Este tipo de toque revela: eu estou desesperada. Quando ela o tocou com sua fé sedenta de libertação, Deus a recompensou. Deus sempre honra a fé. A Bíblia diz que a mulher veio em seguida e confessou tudo, e então Jesus lhe chamou de algo que ninguém havia lhe chamado. Ele a chamou de filha. Filha, a sua fé te salvou. Vá em paz. Marcos 5,35. Quando Jesus toca a sua vida, ele lhe toca por dentro e por fora. Na mesma hora, ela foi trazida de volta para a sociedade e foi completamente restaurada. Movendo-se. Deve haver um ponto auge em sua vida, assim como teve na vida daquela mulher com fluxo de sangue. Assim como ela, diga a si mesmo que é hora de sair dessa situação, hora de deixar essa dor passar, tempo de cura, restauração e quebrantamento. Diga em alto e bom som: eu vou fazer diferente. Se você percebeu ou não, Deus nos leva a um ponto e nos diz: é a hora. Agora é a hora de fazer acontecer este ministério, crer na salvação de um amado, buscar um relacionamento íntimo com Deus e ver seu poder e unção. Não pense duas vezes, a hora é agora. Até aqui você tem recebido discernimento, unção, informação e revelação.
Você esteve em conferências, comprou vídeos de pregações e ensinamentos, óleo ungido, véu de oração e coisas parecidas. Mas agora já é hora de você fazer nascer esse ministério ou sonho, a fim de experimentar profundidades que você nunca antes experimentou. Pense nesse ministério como se fosse um recém-nascido, após o doutor cortar o cordão umbilical, limpar aquele pequeno embrulhinho de alegria e colocá-lo em seus braços. Este é o prêmio. Alguns de vocês estão prontos para cortar o cordão da dívida, dos relacionamentos negativos, de seu velho estilo de vida? Lembre-se que sempre haverá oposição em sua missão. O diabo lhe dirá: você não pode fazer isso, é muito difícil. E você ecoará isso na mesma hora para Deus: não, não agora, Deus. Você suplica que alguém traga uma anestesia para adormecer a sua dor. Esta parte do processo não é boa. E, além do mais, ninguém lhe diz que chegaria ao ponto de doer tanto. Quando a dor for mais forte, então é hora de suas orações tornarem-se mais intensas. Quando nos deparamos com as maiores dificuldades de nossa vida, então esta é a hora de nos movimentarmos na fé violenta. Nós temos que nos perguntar o que diz a palavra a respeito dessa situação. O que diz a palavra a respeito deste relacionamento? O que diz a palavra a respeito da enfermidade? Permita que a palavra seja sua autoridade final e não o que a carne lhe ordena a fazer. Deus quer conceber algo em você. É tarde para pedir uma anestesia. Portanto, comece a prosseguir, se esforçar e buscar. Sua vitória está a caminho. Totalmente convencida. Nós precisamos dizer às forças das trevas que iremos perseguir, insistir e buscar todas as coisas que são nossas. O diabo não vai possuir uma só coisinha que pertence a mim, porque eu estou totalmente convencida de que aquilo que Deus me prometeu, ele certamente será capaz de fazer. Veja Romanos 4, 21. Eu creio que você está no caminho certo. Deus está prestes a abrir portas para você que nenhum homem pode fechar, e fechar algumas portas que nenhum homem pode abrir. Apocalipse 3, versos 7 e 8. Eu creio que há uma unção final do fim dos tempos que mexerá com você ao ler este livro para levar a glória em qualquer área que Deus lhe ordenar. Esta unção vai quebrar o encosto do demônio sobre sua vida, filhos, família e ministério. Alguns de vocês apenas sonham em ver essas coisas acontecerem, mas eu quero lhe dizer o seguinte: esteja pronto para sonhar novamente, porque existe poder em seus sonhos. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Não deixe de deixar o seu like e o seu comentário.